divas! Seja bem-vinda à série A Química dos Cookies Divinos. Aqui eu irei explicar um pouquinho mais sobre as reações químicas que acontecem durante e após o processo de confecção dos cookies artesanais, para que você consiga fazer o melhor cookie do mundo, um cookie divino, e ganhe pelo menos R$6.000 por mês na cozinha da sua casa. O episódio de hoje é o número 2 e o tema desse episódio é ovo. Qual é a função do ovo na sua receita de cookie? O que acontece quando a gente retira esse ingrediente? E por quais ingredientes podemos substituí-lo? Existem vários tamanhos de ovos. Será que faz diferença eu comprar aqueles ovos pequenininhos ou então aquele ovo jumbo grandão? E por que é tão importante que os ovos estejam em temperatura ambiente durante a confecção da massa de cookies? Quando eu comecei a fazer cookies, a minha massa ficava muito esquisita. Eu não entendia o motivo. Eu olhava as fotos na internet, fotos e vídeos dos cookies de outras pessoas e percebia que tinha alguma coisa errada, mas em nenhum lugar tinha explicação do que eu fiz de errado e de como eu poderia consertar esse meu erro. Eu nem sabia o nome do erro para eu poder pesquisar de uma forma mais eficiente na internet. E foi através do estudo da química por trás da confecção do cookie divino que eu consegui descobrir que a minha massa estava talhada, o motivo dela talhar e também como que consertar isso e o que fazer para que minha massa nunca mais talhasse. Se você não sabe o que é uma massa talhada, daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho para você. Assim você vai poder conferir como deve estar a massa durante a segunda fase da confecção de um cookie divino e como a minha massa ficava antigamente, antes de eu ter todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre a confecção dos cookies. E não se engane achando que só a aparência ela fica feia, tá? Os cookies, eles ficam menos saborosos, perdem a estrutura e assim que saem do forno eles murcham. Parece que você assou o cookie há semanas e deixou ele ali em cima da mesa, e não que você acabou de tirar ele do forno. É isso que acontece quando você usa uma massa talhada para fazer os seus cookies. Sabe quando você olha para o cookie e você fica... parece ter alguma coisa errada com ele, mas você não sabe dizer exatamente o que tem de errado? Então, as pessoas conseguem perceber que você não tem conhecimento e nem profissionalismo, caso você faça e venda um cookie com massa talhada. Ok, Mônica, mas o que é que os ovos têm a ver com essa massa talhada de cookies que você está falando? Bom, primeiro você tem que entender a função dos ovos nos cookies. O ovo ele é composto por duas partes, a gema e a clara, e cada uma delas possui uma função diferente. Porém, ambas estão diretamente ligadas à estrutura da massa de um cookie. Quando misturamos o ovo na massa, onde a manteiga e os açúcares já foram misturados no processo de cremagem, ocorre o processo de emulsificação, onde unimos ingredientes que normalmente não gostam de ficar juntos. Assim, mantemos toda a estrutura criada para que ela não se perca durante os próximos processos de confecção da massa do cookie. Mas, da mesma forma que o ovo pode fazer tudo ficar mais estruturado, ele também pode literalmente acabar com a sua receita. Uma massa talhada, ela possui essa aparência. Você consegue observar os gruminhos? Ela não fica homogênea. Esses gruminhos são pedaços de manteiga que se desprenderam. Para evitar que a sua massa fique assim, você deve manter todas as gorduras que são usadas na sua receita em temperatura ambiente. Isso permitirá que ao adicionar o ovo na sua receita, forme uma emulsão suave que envolve a gordura da manteiga e da gema do ovo, a água da clara do ovo e ainda retém o ar de quando misturamos, batemos a massa. Se algum ingrediente estiver frio, seja o ovo ou a manteiga, a sua massa certamente irá talhar.
Só com essa informação sobre a temperatura e a emulsificação, eu tenho certeza de que você conseguirá fazer cookies com uma qualidade melhor. Não é maravilhoso conhecer a química por trás dos cookies? Como eu disse no primeiro episódio dessa série de vídeos, a diferença entre uma artesã em cookies e alguém que sabe reproduzir muito bem uma receita está na flexibilidade e na criatividade que essa pessoa possui. Você sabia que o ovo, quimicamente falando, o ovo ele é escrito com O6, H12, O3, N2? E ele é uma fonte de água, proteína, gordura, emulsificante e albumina dos cookies. Mas não pense que o ovo é só importante durante a confecção da massa dos cookies, tá? Ele também tem a sua função enquanto os cookies estão dentro do forno sendo assados. Ao colocarmos a massa do cookie que ficou na geladeira por pelo menos 24 horas dentro de um forno pré-aquecido a 180 graus, aos poucos, a massa que está ali dentro ela vai aquecer. Conforme ela for aquecendo, algumas reações químicas serão desencadeadas dentro da massa do cookie. Quando a massa chega a uma temperatura de 62 graus Celsius, as proteínas dos ovos se solidificam, pois são muito sensíveis à temperatura. Igual quando a gente pega um ovo e coloca numa água fervente, temperatura muito alta, que é a temperatura da água, faz com que o ovo se solidifique. E é assim que obtemos o ovo cozido, e são essas mesmas proteínas que se solidificam dentro da massa do cookie, fazendo com que o cookie comece a endurecer dentro do forno. Quando a massa dos cookies foi preparada corretamente e está bem emulsificada, ela consegue prender o ar dentro de si. E esse ar dentro da massa faz com que os cookies, enquanto eles assam, tenham uma estrutura fofa e macia, porque fica pedacinhos de ar dentro da massa. Mas a massa talhada faz com que essa emulsificação quebre e puff! Lá se vai todo o ar preso dentro da massa, então a massa que estava crescendo bonitinha, ela cede, perde toda a sua estrutura. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de ovos. Tem diferença entre usar um ovo pequeno e um ovo grande, além do peso? Sim, tem diferença. Quanto maior o ovo, maior será a quantidade de clara em relação à gema dentro dele. Ou seja, quanto maior for o ovo, mais água teremos na nossa massa. E esse excesso de água pode atrapalhar o processo de emulsificação, que é feito pelo próprio ovo. Por isso, respeite a quantidade de ingredientes que pede a receita. Se a proporção de açúcar, manteiga e ovos não estiver correta, a sua massa não será emulsificada e nem estruturada corretamente. Eu sempre uso ovos do tamanho comum. Eles possuem cerca de 50 gramas cada, podendo variar entre 48 a 52 gramas, o que não chega a atrapalhar a confecção da receita. Eu vou deixar aqui do lado uma tabela de tamanho dos ovos. Para ovos pequenos, eu normalmente uso 2 unidades. E eu nunca compro ovos grandes, principalmente ovos de tamanho jumbo, para não ter esse excesso de água presente na minha massa de cookies. E nesse momento você já entende a função dos ovos na sua massa de cookies, a importância de utilizar ovos na temperatura e na quantidade correta e qual o tamanho escolher ao comprar os ovos. Então, mas será que você já está preparada para entender um pouco mais sobre os ingredientes que você pode utilizar para substituir o ovo na sua receita de cookies? Lembre-se que antes de sair alterando qualquer receita, você precisa ter conhecimento sobre todos os ingredientes, sobre a função de todos os ingredientes que estão na receita e como eles se unem e quais ingredientes alternativos você pode realizar a mesma função. A clara do ovo, ela faz com que os cookies fiquem mais macios devido à quantidade de água e a gema cria uma camada mais crocante ao redor dos cookies. Você pode adicionar uma gema a mais à sua receita de cookies se você quiser essa camada mais nítida, essa crostinha mais nítida. Talvez você encontre em alguns supermercados o Energy G, que é um substituto do ovo vegano. Ele se liga bem na massa, mas não adiciona tanta maciez como se você tivesse usado um ovo normal.
A compota de maçã, ela é feita sem açúcar, tá? Apenas a maçã cozida. Ela adiciona umidade e ajuda na ligação, mas deixa os cookies mais densos. A banana amassada adiciona umidade e suavidade, mas infelizmente deixa um sabor residual de banana nos seus cookies. O ovo de chia ou linhaça cria uma boa liga na massa, adiciona umidade e maciez. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui para vocês de uma receita de cookies feita sem ovos, tá? Nesse caso, eu substituí o ovo de galinha por ovo de chia e um pouquinho de compota de maçã. Observe que ele ficou bem estruturado e manteve o seu formato. E o gosto, gente, estava divino. Várias pessoas comeram e nenhuma delas desconfiou que era vegano esse cookie. Esse recheio que vocês estão vendo é creme de aveia vegano, tá? Não é a Nutella. O ovo de chia é muito simples de fazer. Basta você misturar 3 colheres de sopa de água a 1 colher de sopa de semente de chia e deixar reservado por uns 15 minutos antes de adicionar sua receita. A chia ela é composta por fibras que, quando combinadas com a água, se transformam em um ótimo emulsificante, realizando então a mesma função do ovo na massa de cookies. A desvantagem é que os cookies não crescem tanto, mas se você fizer uma massa bem feita, isso pode passar despercebido pelos seus clientes. Um cookie bem feito, além de super estruturado, ele é gostoso. O cliente olha, compra, come e pensa: meu Deus do céu, que delícia! Nunca conseguiria fazer algo igual. E se você pretende fazer pelo menos R$6.000 por mês, todos os meses, com cookies artesanais na cozinha da sua casa, é extremamente importante aprender um método de confecção de cookies divinos. Isso irá te ajudar a atrair e fidelizar clientes. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para eu trazer mais conteúdo como esse aqui no canal. E se você quiser mais informações sobre como vender e fazer cookies divinos, se inscreva no meu canal. E até a próxima!